Andressa Marques, da tribuna. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu ia falar sobre a taxação dos ricos nesse país e sobre a diminuição da jornada de trabalho, né? Mas, devido ao andar aqui da sessão, resolvi trazer o assunto, que eu acredito que é o assunto de interesse maior, que é sobre a questão da nossa democracia, né? Primeiramente, o vereador Sandro Fantinel veio falar sobre a questão dos pedágios e comentou sobre os vereadores que foram a favor ou contra, e acho que é importante falar, esclarecer a população caxiense quem propôs na época a moção de apoio, e foi o vereador, na época, Maurício Marcon, hoje deputado federal. Foi ele que puxou o movimento a favor dos pedágios. É importante que se dê nome aos bois, como diz o povo, né? Então, eu tenho a consciência limpa, meu partido também, que sempre fomos contrários, porque a população já paga bastante imposto para ter que pagar 2 vezes com os pedágios mais caros do Brasil, como é o Rio Grande do Sul. Mas para falar do tema mais importante, considero eu, sobre a questão da democracia, vereador Sandro Fantinel, vereador Ramon, com todo o respeito que tenho à pessoa de vocês, imaginem se quem perdeu a eleição de Caxias atacasse os prédios da Câmara e da Prefeitura e planejasse matar o prefeito eleito. Imaginem se a deputada Denise, se o então vereador Maurício Scalco fizessem isso. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal alegações finais pedindo a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Principais pontos da denúncia constam: Bolsonaro como líder da organização do golpe, os crimes atribuídos a Bolsonaro e seus aliados, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Bolsonaro editou minuta de decreto golpista e pressionou militares. Bolsonaro mandou monitorar o ministro Alexandre de Moraes. Apoio aos acampamentos e quartéis, que inclusive em Caxias foi um dos últimos a ser fechado. Bolsonaro sabia e concordou com o plano de matar Lula. Pergunto a vocês, nobres vereadores, vocês são a favor de matar opositores? Interferência em relatórios sobre urnas eletrônicas. Pergunto a vocês, nobres colegas, são contra as urnas eletrônicas que os elegeram? A denúncia aponta que Bolsonaro editou a versão final do decreto do golpe, apresentado em 14 de dezembro de 2022 pelo general Paulo Sérgio Nogueira aos comandantes das 3 Forças Armadas. O documento previa decretação do estado de defesa que daria ao Bolsonaro poderes extraordinários, criação da Comissão de Regularidade Eleitoral, um órgão que revisaria o resultado das eleições. O objetivo da reunião foi pressionar os militares a aderirem à insurreição e garantirem suporte armado para impedir a posse de Lula. O general Freire Gomes, então comandante do Exército, confirmou à Procuradoria-Geral que a minuta apresentada era ainda mais abrangente que a versão inicial de Bolsonaro. A reunião tinha o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem à insurreição, garantindo assim o suporte armado para as medidas de exceção que deveriam ser adotadas. A minuta do decreto golpista foi encontrada na residência do ex-ministro Anderson Torres. Segundo a PGR, Bolsonaro e seus aliados deliberadamente incentivaram os acampamentos em frente aos quartéis militares para tentar provocar uma ação das Forças Armadas em favor do golpe. O então presidente sempre dava esperanças que algo fosse acontecer para convencer as Forças Armadas a concretizar o golpe, disse Mauro Cid em delação. O general Braga Neto, candidato a vice de Bolsonaro, mantinha contato direto com os manifestantes dos acampamentos e reforçava a narrativa golpista. O mesmo ocorreu com o general Mário Fernandes, que chegou a visitar pessoalmente os acampamentos. Os ataques de 8 de janeiro de 2023, com a invasão das sedes dos 3 poderes, foram resultado direto dessa articulação. As Forças Armadas têm um papel essencial em nosso país, segundo a nossa Constituição, que é defender a honra, a integridade e a soberania da pátria contra agressões externas e garantir a ordem e a segurança internas, as leis e o exercício dos poderes. Foi grave e espero que aqui não tenham vereadores que contribuíram com a sustentação dos acampamentos golpistas que aconteceram na frente do nosso quartel. E mais, a denúncia também afirma que Bolsonaro sabia e concordou com um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes. O plano foi denominado Punhal Verde e Amarelo. Previa execução de Moraes e envenenamento do Lula, controle total dos 3 poderes após a eliminação de opositores, criação de um gabinete para organizar a nova ordem golpista,
A PGR revelou um áudio de um assessor de Bolsonaro confirmando que o ex-presidente sabia do plano e esperava que fosse executado até dia 31 de dezembro de 2022. Pergunto aos nobres colegas vereadores que vêm a essa tribuna defender, sem filtro, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Uma coisa, vereador Ramon, é a ideologia. Outra coisa é defender quem cometeu crime. Planejar assassinar o presidente da República eleito é crime. Atentar contra o Estado Democrático de Direito é crime. Questionar as urnas eletrônicas, que são um dos sistemas mais confiáveis do mundo, é crime. Uma coisa é a questão ideológica, outra coisa é defendermos coisas indefensáveis. Espero que os vereadores dessa casa defendam o Estado Democrático de Direito e a nossa Constituição, porque essas posturas são inaceitáveis e espero que a justiça seja feita. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Rose